Olá! Então, hoje nós vamos falar do estágio curricular. Essa apresentação vai trazer algumas informações sobre a disciplina que aparece na grade de vocês, como estágio curricular, estágio supervisionado obrigatório. Esse momento é o momento em que vocês avançam na carreira, onde vocês passam a colocar em prática aquilo que vocês aprenderam no decorrer da graduação. O meio de comunicação entre o coordenador e vocês é através desse grupo de WhatsApp. O link do grupo está disposto no próprio grupo de WhatsApp. Quem não faz parte do grupo, solicite aos colegas o link para que possa entrar. Existe um podcast meu, então, através do aplicativo Anchor, vocês conseguem entrar no podcast e ouvir essa aula gravada. O primeiro passo para essa disciplina é você acessar o AVA e no canto superior direito tem manual. Baixe o manual da disciplina e faz a leitura. É muito importante. Essa é a carinha do manual, tá? A cada semestre, um manual novo sobe para o AVA. O estágio curricular, por conta da pandemia, ele tem duas opções. A opção 1 é estagiar numa empresa. A opção 2 é fazer um plano de trabalho que foi criado excepcionalmente para o período de pandemia. Vamos falar da opção 1. A opção 1 é estagiar numa empresa. Se você for estagiar numa empresa, você tem que, neste período, fazer um contrato de vínculo com esta empresa. E com isso, você vai precisar entregar um termo de compromisso. Esse termo de compromisso, quando ele é entregue, você parte para as próximas etapas, que são as fichas de acompanhamento e o relatório final. Se você está estagiando, mas você perdeu o prazo para entregar o termo de compromisso, pula para a opção 2, que é o plano de trabalho, porque do contrário você vai reprovar nesta disciplina. O plano de trabalho foi uma opção que a instituição fez em caráter excepcional. E eu vou explicar as duas formas aqui nesta aula. Então, a opção 2, você não tem vínculo com empresa nenhuma, mas você tem um trabalho a cumprir. O segundo passo, para quem optou em estagiar numa empresa, lembra, o primeiro foi baixar o manual. O segundo passo, para quem está estagiando em uma empresa, é acessar o termo de compromisso que está no AVA, fazer a leitura e o preenchimento e enviar para as assinaturas. As assinaturas são da empresa o qual você está trabalhando, do seu coordenador e sua. Quando vocês entram no AVA, é isso que vocês vão encontrar: termo de compromisso e plano de atividades. É importante vocês acessarem, porque é este documento que tem prazo para enviar. Se vocês perderem o prazo de envio deste documento, vocês não vão conseguir fazer o estágio supervisionado em uma empresa. Aí vocês vão ter que fazer o plano de trabalho, ok? Lembrando que o plano de trabalho, ele não é uma opção somente para quem não conseguiu entregar o documento na data. Ele é uma opção para quem agora, neste momento, já sabe que não conseguiu nenhum estágio e, para não perder a disciplina, resolveu fazer o plano de trabalho. Nesta área, você, ao clicar no termo de compromisso, vai existir a opção para você enviar este termo. A data limite para envio é dia 22/10. Se você deixar para enviar às 23h59, você pode correr o risco de ter um acúmulo de pessoas tentando fazer a mesma coisa, você pode ter falta de energia, sua internet não funcionar, e
você vai perder a oportunidade do feedback, que eu vou explicar mais para frente, a data limite para o envio do feedback por parte do tutor. Então, se você enviar às 23h59 do dia 22 e esse termo tiver algum erro e ele for invalidado, indeferido, você pode reprovar na disciplina. Essa é a cara do termo de compromisso. Então, você vai baixar ele em Word e você vai precisar preencher. Ninguém vai querer assinar um documento em Word. Então, você preenche com todos os dados, gera um PDF e manda para as assinaturas. Algumas empresas vão assinar eletronicamente. Outros vão inserir uma assinatura digital que já tem no próprio Adobe. Então, é importante você fazer o seu trabalho de preenchimento correto para que você não perca tempo em ficar levando e trazendo documento para correção e assinatura. A empresa pode se incomodar com isso e o seu coordenador pode estar com muitas atribuições e não assinar isso na hora para você. Então, leia o termo com atenção, preencha todas as informações, gera um PDF e leva para as assinaturas. Assinaturas do seu coordenador e assinatura da empresa. Você não pode esquecer, nesse termo, de preencher o campo de local e data da emissão do documento, porque essa informação para o tutor que vai receber é obrigatória. O campo de estágio, quando a gente chama campo de estágio, é o local onde você vai desenvolver as atividades do seu estágio supervisionado obrigatório. Constitui campo de estágio supervisionado as entidades de direito público e privado, desde que apresente condições para que você possa desenvolver planejamento e execução em conjunto das atividades de estágio, aprofundamento dos conhecimentos teóricos práticos de campo específico de trabalho, orientação e acompanhamento por parte de profissional com qualificações adequadas ao curso e vivência efetiva de situações reais de trabalho no campo profissional do seu curso. Além das instituições mencionadas, o estágio também pode ser realizado junto a profissionais liberais de nível superior, devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização, observados os dispositivos legais. A carga horária do estágio é realizado de acordo com o projeto pedagógico do seu curso. A carga horária, ela está prevista em uma matriz curricular, então não há como alterá-la. A jornada de atividade de estágio em uma empresa não pode ultrapassar 6 horas diárias e 30 horas semanais. Isso está estabelecido no inciso 2 do artigo 10 da Lei 11.788. Então, é lei, não há como descumprir. O estágio curricular obrigatório, ele tem que ser feito no período letivo regular, ou seja, quando a disciplina aparece na sua grade horária. A vivência do estágio curricular obrigatório, ela só é comprovada por meio das atividades. Essas atividades, elas têm que ser cumpridas dentro desse semestre letivo vigente, ou seja, quando a disciplina está na sua grade. Se a disciplina não está na sua grade, você está fazendo estágio, ele é estágio, mas não é o obrigatório. Na hora de preencher o termo de compromisso, você vai precisar declarar o seguro. Este seguro, ele é obrigatório durante a sua vigência de estágio. E é no termo de compromisso que você vai colocar essas informações: nome da seguradora, número da apólice e vigência da apólice. Compete a você cumprir estas 8 atribuições. Encaminhar à coordenação do curso a documentação necessária para a realização do estágio,
incluindo o termo devidamente assinado. Elaborar o plano de estágio com apoio do seu supervisor de campo e orientação do tutor com a participação do coordenador do curso. Então, na hora de elaborar esse plano, havendo dúvida, você tem o tutor da disciplina e o seu coordenador para fazer perguntas. Comparecer no campo de estágio nos dias e horários agendados. Executar as atividades previstas no plano de estágio supervisionado obrigatório em campo específico. Registrar na ficha de acompanhamento todas as atividades desenvolvidas no estágio supervisionado obrigatório. Elaborar o relatório final de estágio supervisionado obrigatório nos períodos e prazos estipulados no plano de estágio. Inserir no ambiente virtual de aprendizagem todos os documentos de formalização de estágio obrigatório e o relatório final de estágio. E zelar pela realização e o bom funcionamento e cumprimento das atividades de estágio supervisionado. Tem 3 pontos importantes do seu estágio que, se você não cumprir, haverá reprovação. O envio do termo de compromisso, o envio da ficha de acompanhamento e o envio do relatório. É muito importante que quando você coloca no AVA o documento, você acompanhe o feedback. Por exemplo, você foi lá e colocou o termo de compromisso. O tutor invalidou, ele vai lhe dar um feedback. Se você não acompanhar o feedback, você corre o risco de achar que está tudo bem, que você já fez o que era correto e você perder os prazos de envio da documentação. E a perda desse prazo é sem retorno. No relatório final, você vai expor de maneira autoral e individual todo o resultado do estágio que você desenvolveu. Neste, você deve apresentar sugestões ou críticas se houver. Além da descrição das atividades realizadas, deve constar a análise interpretativa do que você viveu de forma objetiva. Utilize o relatório para manifestar todo o aprendizado que adquiriu durante a realização do estágio, as experiências vividas e o quanto essa atividade colaborou com a sua formação. Este documento em específico, que é o relatório final, ele deve ser enviado em formato Word, formato Doc, ou seja, um formato editável. Então, a ficha e o termo você pode mandar em PDF, mas o relatório ele é em Word, obedecendo às normas da ABNT e de acordo com o modelo disponível no AVA. O envio do relatório de estágio em outro formato acarreta em invalidação. Então, é muito importante que você tenha atenção no formato como você vai enviar este relatório. A avaliação do estágio supervisionado, ela é contínua e cumulativa, por isso que você tem que cumprir datas, baseada em aspectos qualitativos e quantitativos, e orientada pela aquisição de competências, habilidades e atitudes necessárias para o bom desempenho da prática profissional. Os meios de avaliação do seu estágio contempla a entrega do termo de compromisso e plano de atividades, da ficha de acompanhamento e avaliação do supervisor de campo e do relatório final. Então, você precisa cumprir o envio desses 3 documentos. Como eu já mencionei antes, é passível de reprovação. Como que é composto a pontuação? Como eu disse, a avaliação é contínua. Então, quando você envia o termo de compromisso e o plano de atividades, o tutor lhe avalia até 2.000 pontos. Quando você envia as fichas de acompanhamento e avaliação do supervisor de campo, o tutor atribui mais 2.000 pontos. E quando você envia o relatório final, ele atribui 6.000 pontos. Lembrando que o relatório final, ele é um documento que é da sua autoria. Se você cometer plágio, copiar algo da internet,
O tutor, ao passar por um aplicativo, ele vai detectar o plágio e ele pode indeferir o seu documento. Informações importantes e aqui muito importantes. A pontuação necessária para aprovação, ela é definida pelo regimento geral da sua IES, da sua instituição de ensino. Se você tiver dúvida, você tem que procurar a coordenação. É obrigatório o cumprimento da carga horária total prevista no estágio supervisionado. Você tem a responsabilidade de acessar regularmente o AVA. Você deve acessar regularmente o AVA e realizar a leitura dos seus feedbacks para você não descumprir o que o seu tutor está pedindo. E observe que se você cometer atos irregulares na produção dos seus documentos, você pode ser reprovado e sujeito a penalidades previstas no regimento geral. Então, volto a dizer, ao fazer o relatório final, muito cuidado para não cometer plágio. Durante a realização do seu estágio, você vai ser orientado por um tutor. E esse tutor é supervisionado por um coordenador de área. É alguém que eu não conheço e um coordenador que eu também não sei quem é. É alguém que vai estar online, que vai estar lá na disciplina respondendo você. E você terá o acompanhamento do coordenador do curso, que é o professor Rodrigo. A elaboração, o acompanhamento e a postagem dos documentos e o relatório final são realizadas tudo por meio do AVA. Lá no AVA, você vai encontrar as instruções por meio do manual, o cronograma de trabalho, os modelos de documentos e relatório final, campo de envio das atividades e o espaço de interação com este tutor que eu estou dizendo que existe. No desenvolvimento de cada uma dessas etapas, o tutor vai estar sempre à disposição para ajudar no que for necessário. Existe prazo para você postar. Então, existe um calendário, você precisa cumprir com este calendário e fazer observância a uma questão, tá? Quando você envia o material, se você enviar ele antes de 7 dias, por exemplo, o prazo do termo de compromisso é 22/10. Se você enviar 7 dias antes de 22/10, você perdeu o direito do feedback. Se você enviar 14 dias antes, você tem o direito do feedback. Então, o tutor ele tem um prazo de 7 dias para realizar a validação do seu documento, onde ele vai corrigir e validar o feedback, caso haja. Então, você tem que procurar fazer as postagens sempre com antecedência, para que você mesmo tenha oportunidade de corrigir eventuais problemas nos documentos e no relatório final. Quanto mais cedo você manda a postagem, mais tempo você tem para corrigir os apontamentos que o tutor lhe fizer. Se você enviar o arquivo 7 dias úteis, finais do prazo estabelecido no cronograma, será corrigido, mas não haverá possibilidade de reenvio e melhoria dos pontos. Um outro ponto importante, eu já citei nessa aula, é o formato dos arquivos. Utilize o formato PDF para enviar o termo de compromisso, a ficha de acompanhamento e a avaliação do supervisor de campo. Já o relatório final, utiliza o formato Word. É este formato para o relatório final, formato .doc. O envio do relatório de estágio em outro formato acarreta invalidação.
Utilizando os formatos que eu disse, PDF para os documentos, termo de compromisso, plano de estágio, ficha de acompanhamento e avaliação, você não vai ter problema. Enviando o relatório final em Word, você também não vai ter problema. As postagens dos documentos e o relatório final fora do prazo e do campo específico do AVA não serão aceitos. Também não serão aceitos envio dos arquivos por e-mail, pelo sistema de mensagens ou qualquer outra forma. Existe um campo específico para enviar esses arquivos e você deve obedecer isso. Esse campo está lá no AVA. Você deve utilizar o sistema de mensagem do ambiente apenas para comunicar com o tutor. Por meio desse canal de comunicação, você pode tirar dúvidas com ele. Os tutores, eles não respondem os e-mails ou outras formas de contato fora do AVA. Todas as atividades e demais instruções, elas estão disponíveis lá. Caso você tenha dúvida, o manual é o caminho para sanar as suas dúvidas, ou pelo nosso grupo, ou através do seu coordenador. Aqui segue um cronograma, tá? Então, você tem aí já nesse segundo quadro, o envio do termo de compromisso e plano de atividade de estágio. A data se encerra 22/10. Você tem o envio da ficha de acompanhamento e avaliação do supervisor de campo. A data se encerra 26/11. E o envio do relatório final, a data se encerra em 4/12. Os pontos serão lançados em 17/12. Então, não adianta chamar o coordenador querendo saber sua pontuação antes da data, porque já existe um calendário. Então, termo de compromisso 22/10, ficha de acompanhamento e avaliação do supervisor 26/11 e envio do relatório final 4/12. Veja que tem uma data de disponibilização e uma data de encerramento. Você precisa trabalhar com essa data de disponibilização em diante e não com a data de encerramento, senão você perde a oportunidade do feedback e a correção. É muito importante você acompanhar o feedback do tutor e a correção de cada documento que você enviar. Caso o documento tenha sido invalidado, você precisa corrigir o motivo da invalidação e enviar novamente. Somente os documentos enviados com até 7 dias úteis de antecedência ao final do prazo de envio têm o direito de reenvio. Então, se você enviar em cima da hora, não haverá tempo de corrigir e reenviar. O coordenador Rodrigo Aguiar, ele vai assinar os documentos somente para os alunos que enviarem por e-mail. Então, a tratativa de assinatura dele não vai ser por WhatsApp, não vai ser pessoalmente, vai ser por envio do documento no e-mail dele. O e-mail dele é rodrigo.aguiar@educadores.net.br. Perguntas frequentes que os alunos fazem para nós com relação à disciplina estágio supervisionado. O estágio pode ser assinado por um profissional liberal? Sim. Além das instituições mencionadas, o estágio também pode ser realizado junto a um profissional liberal de nível superior, devidamente registrado em seu respectivo conselho de fiscalização, observados os dispositivos legais. Então, se você faz engenharia civil, seu supervisor precisa ser um engenheiro civil. Se você faz engenharia elétrica, o seu supervisor precisa ser um engenheiro elétrico. Isso para profissionais liberais. Então, se você vai fazer estágio na empresa de um profissional liberal, numa empresa não, né? Junto a um profissional liberal, ele que vai te acompanhar e ele deve estar registrado devidamente no CREA. A carga horária do estágio é o que eu disse, são 6 horas diárias e 30 semanais. Já fiz estágio, vale? Não.
O estágio curricular obrigatório, ele só vale no período em que a disciplina estiver na sua grade. Pode fazer estágio em outro período? Pode, mas para valer como obrigatório tem que ser no período em que a disciplina está na grade. Por conta da pandemia, eu não consigo fazer estágio. E agora? É justamente o que eu disse lá no início da aula. Excepcionalmente, por conta da pandemia e da dificuldade que está sendo empregar novos estagiários, você pode trabalhar o plano de estágio, e que eu vou falar um pouquinho dele aqui nos próximos slides. O terceiro passo para quem está fazendo estágio numa empresa é enviar as fichas de avaliações e não pode perder a data. Na ficha de avaliação, na ficha de acompanhamento e avaliação do supervisor de campo, tem uma série de itens que precisam ser preenchidos e esses itens são obrigatórios. Então, não deixe de responder esses campos. Essa é a carinha da ficha de avaliação. Você baixa ela em Word e faz o preenchimento dela. Acompanhe direitinho as datas para não perder os prazos. Se começar em uma empresa, tem que terminar nela. Se começar no formato liberado devido à pandemia, tem que terminar nele. Não adianta você, depois do dia 22/10, arrumou um estágio e quer fazer ele, não quer fazer o plano de trabalho, não dá mais tempo. Não pode mudar no meio do caminho, isso não é possível. Então, quem escolher plano de trabalho, vai com plano de trabalho até o final. E esse plano de trabalho não significa que a gente vai ter sempre. A gente tem agora devido à pandemia do Covid-19. Você vai encontrar no AVA duas opções de trabalhos voltados para a sua área de atuação profissional, onde você possa desenvolver durante o seu período de estágio. Você vai escolher aquilo que você tiver mais afinidade para a realização desse estágio, nesse modelo de plano de trabalho, onde você vai procurar se aprofundar no tema. São duas atividades que estão propostas. A atividade A é voltada para a elaboração de projetos, com base em um programa. A atividade B é voltada, relacionada à elaboração de orçamento. Independentemente da proposta escolhida, você deve realizar o projeto ou o orçamento de maneira individual. Porque se você copiar do seu colega, o tutor vai descobrir que arquivos idênticos são tratados como plágio. Para facilitar o seu trabalho, logo agora no início, já faça um cronograma de atividades para você se organizar e esse cronograma servir de acompanhamento da evolução desse plano de trabalho nesse período, que é o período que a gente vai chamar de período de estágio. Ao final desse período, exatamente na mesma data em que os colegas têm que enviar o relatório final do estágio supervisionado em uma empresa, você tem que enviar o relatório, o seu plano, o seu trabalho que você elaborou. Então, sendo que ao final do estágio, o cronograma deverá ser apresentado como anexo do seu relatório, comparando as atividades previstas com as realizadas para cada etapa da atividade escolhida. Então, se você vai fazer plano de trabalho, você precisa montar o seu cronograma para que ele possa lhe nortear e lembre-se que ele vai fazer parte do material que você vai postar. Então, só voltando aqui um pouquinho para vocês recapitularem a data do envio desse plano de trabalho. Olha, 4/12. Então, 4/12 é o limite para envio do relatório final para quem está fazendo estágio numa empresa.
e é a data limite final para você que optou pelo plano de trabalho enviar o seu trabalho pronto. Não percam essa data. Lembre-se que esse cronograma que você vai montar, ele tem que contemplar 160 horas de trabalho. Para a produção do relatório desse estágio, para a elaboração do relatório final de estágio, você vai precisar fazer download do modelo que está no AVA e reunir todo o material elaborado no desenvolvimento de uma dessas duas atividades do plano de trabalho. Você pode desenvolver a atividade A ou B. Então, você vai pegar lá o modelo do relatório final de estágio para você montar o seu relatório do seu plano de trabalho. Na hora de você montar o seu trabalho, você tem que prestar atenção, porque o trabalho ele precisa estar dentro dos padrões normativos, conforme o modelo que está lá no AVA. Então, ele tem que ter capa, folha de rosto e sumário. Dentro dele, você vai inserir as atividades realizadas conforme descritas no plano de trabalho, seguindo o modelo que está no AVA. Introdução, desenvolvimento e considerações finais. Ressaltando que vocês tenham que tomar cuidado com o plágio, não copiem coisas da internet na íntegra. Verifique o plano de trabalho específico do estágio que você está cursando no semestre. O relatório deve ser postado em formato Word. Aqui está escrito em formato PDF, mas vamos manter o envio somente deste relatório do plano de trabalho em Word, para que o tutor possa fazer os seus comentários. No seu relatório deve ser entregue um cronograma de atividades previstas e realizadas. Para realizar elas, você pode utilizar programas como, por exemplo, o Microsoft Project ou o Excel. O relatório de estágio deve ser redigido de forma individual. E olha, o próprio manual está dizendo, caso seja identificado plágio, os alunos envolvidos serão reprovados. Então, não copiem o trabalho do colega e não emprestem o seu trabalho para ninguém. Dentro ainda dos elementos pós-textuais, você vai precisar inserir referência bibliográfica, anexo e apêndice. Esses itens que eu disse são itens que devem constar no seu trabalho. É importante seguir o modelo. Bom, o que eu tinha para dizer para vocês sobre o estágio é isso. Caso tenham dúvidas, basta perguntar no grupo ou procurar o coordenador. Sucesso e boa sorte!